paramos aqui, né, no princípio da razoabilidade, aula 4, aula 5, né, se eu não me engano. Então, para você que não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, porque aqui é como se fosse um coach, tem aula de todas as matérias em relação à área do direito, e está atualizadíssimo. E pegando as questões da CESP. Ou seja, a gente vê um breve resumo, bem completo, e depois resolvemos as questões da CESP. Então, o princípio da razoabilidade. Então, o princípio da razoabilidade, gente, em seu significado, possibilita que as leis e os seus efeitos sejam aplicados com base no bom senso, de modo adequado e proporcional a cada situação jurídica. Você tem o princípio da razoabilidade, você lembra do princípio da proporcionalidade. Os atos jurídicos do poder público deverão respeitar todo o ordenamento jurídico, constituídos por regras e princípios, permitindo que essa interpretação ocorra de forma que harmoniosa, em respeito à vontade do legislador original, de acordo com os ditames constitucionais, permitindo que as decisões sejam que elas na esfera judicial, legislativa ou administrativa sejam coerentes, justas, racionais e razoáveis. Então, gente, o princípio da razoabilidade, em seu significado, ele possibilita que as leis e os seus efeitos sejam aplicados com base em o quê? No bom senso, de modo adequado e proporcional a cada situação jurídica. Então, o princípio da razoabilidade, ele possibilita que as leis e seus efeitos sejam aplicados com base no bom senso, de modo adequado, proporcional a cada situação jurídica no caso concreto. Os atos jurídicos do poder público deverão respeitar todo o ordenamento jurídico, constituídos por regras e princípios, permitindo que essa interpretação ocorra de forma harmoniosa, em respeito à vontade do legislador original, de acordo com os ditames constitucionais, permitindo que as decisões, sejam elas na esfera judicial, legislativa ou administrativa, que sejam coerentes, justas, racionais e razoáveis. A razoabilidade é um conceito jurídico indeterminado, elástico e variável no tempo e no espaço. Então, a razoabilidade é um conceito jurídico indeterminado, elástico e variável no tempo e no espaço. Consiste em agir com bom senso, com prudência, com moderação, tomar atitudes adequadas e coerentes. Ou seja, o administrador ele precisa ser razoável na sua atitude, levando-se em conta a relação de quê? De proporcionalidade entre os meios empregados e a finalidade a ser alcançada, bem como as circunstâncias que envolvam a prática do ato. Então, a razoabilidade é um conceito jurídico indeterminado, elástico e variável no tempo e no espaço. Então, a razoabilidade ela consiste em agir com bom senso, com prudência, com moderação, nunca exagerado. Tomar atitudes o quê? Adequadas para aquele caso concreto e coerentes, levando-se em conta a relação de proporcionalidade entre os meios adequados e o fim a ser alcançado, bem como as circunstâncias que envolvam a prática do ato. Podemos perceber que a aplicação do princípio da razoabilidade no direito administrativo quando cabe ao agente público respeitar não apenas os dispositivos presentes em lei, princípio da legalidade, segundo o princípio da legalidade, como também o tomar decisões aplicadas de modo razoável, porque ali ele pode ter um ato discricionário. Lembra lá? A advertência, né? Pode dar multa, uma advertência, ou fechar aquela loja. Então, dependendo do caso concreto, não é razoável fechar a loja. Basta dar uma multa, uma advertência, de modo que, de modo adequado e coerente, né? Que os meios empregados e a finalidade a ser alcançada seja ali, né, adequado, proporcional. Como também tomar decisões aplicadas de modo razoável, dentro dos limites da justiça
e daquilo que for razoável e condizente com o caso concreto. Então, a razoabilidade é um conceito jurídico indeterminado, elástico e variável no tempo e no espaço. Consiste em agir com bom senso, com prudência, moderação, tomar atitudes adequadas e coerentes, levando-se em conta a relação de quê? De proporcionalidade entre os meios empregados e a finalidade a ser alcançada, bem como as circunstâncias que envolvam a prática do ato. Podemos perceber a aplicação do princípio da razoabilidade no direito administrativo, quando cabe ao agente público respeitar não apenas os dispositivos presentes em lei, como também tomar decisões e aplicá-las de modo razoável, dentro do limite da justiça e daquilo que for razoável e condizente com o caso concreto. Acontece muito isso, gente, com servidor de município, né? Principalmente município pequeno, que questões políticas, né? Que determinado servidor não bate de frente com aquele partido ou com aquela política determinada e sofre algumas perseguições. Tem muito isso, tá, gente? Segundo Marinella, o princípio da razoabilidade proíbe a atuação do administrador de forma despropositada, quando, com a desculpa de cumprir a lei, age de maneira arbitrária e sem qualquer bom senso. Pode-se dizer que tal princípio representa um limite para a discricionariedade do administrador, exigindo uma relação de pertinência entre oportunidade e conveniência, de um lado, e finalidade legal, de outro. Então, segundo Marinella, o princípio da razoabilidade proíbe a atuação do administrador de forma despropositada, quando, com a desculpa de cumprir a lei, age de maneira arbitrária e sem qualquer bom senso. Pode-se dizer que tal princípio representa um limite para a discricionariedade do administrador, ou seja, ele tem aquela margem de liberdade para aplicar aquele ato. Só que a lei, ela limita o ato, exigindo uma relação de pertinência entre oportunidade e conveniência, de um lado, e a finalidade legal de outro. Para Matheus Carvalho, o princípio da razoabilidade representa um limite para a discricionariedade do administrador. Então, segundo Carvalho aqui, está dizendo o quê? Que o princípio da razoabilidade, ele faz um limite para aquele administrador que tem aquele ato discricionário. Ou seja, que ele pode aplicar a advertência, a multa e o fechamento da loja. Ele vai logo e fecha a loja. Então, esse dono da loja pode entrar com o processo administrativo e falar: opa, segundo o princípio da razoabilidade, não é razoável nem proporcional fechar a loja por tal situação, por isso e por isso. Basta uma multa. Por isso, nós temos o princípio da razoabilidade, segundo Matheus Carvalho. Representa um limite para a discricionariedade do administrador, uma vez que, mesmo diante de situações em que a lei define mais de uma possibilidade de atuação, essas que eu listei agora, a interpretação do agente estatal deve se pautar pelos padrões de escolha efetivados pelo homem médio da sociedade, sem o cometimento de quê? De excessos. A razoabilidade é o princípio implícito no texto constitucional e expresso na lei ordinária, especificamente no artigo 2º da Lei 9.784, Lei do Processo Administrativo. Então, gente, teve um caso na administração pública a qual eu trabalho, que 2 servidores foram demitidos. Ou seja, demitidos mesmo. Perderam o cargo. Não foram nem exonerados, foram demitidos. Fez algum M lá e ocorreu a demissão deles. Ou seja, eu não sei o que eles fizeram, mas segundo os atos que o administrador tem para punir o servidor, a demissão é o mais alto de todos. A demissão de um servidor é o que está aqui. A exoneração está até abaixo, mas a demissão está lá em cima, porque ele fez alguma besteira, algum erro muito grande e foi demitido. E eu, assim, particularmente, para demitir um servidor tem que ser um caso muito grave. E eu creio que não aconteceu isso. Também não sei qual foi a situação do caso concreto desses servidores lá
de onde eu trabalho. Não sei o caso. Mas assim, a demissão entendeu? É um alto grau. Eles podem entrar na justiça alegando o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade perfeitamente. Mas, vida que segue. Segundo Marinella, o princípio da razoabilidade, segundo Marinella, o princípio da razoabilidade proíbe a atuação do administrador de forma o quê? Desproporcional, despropositada, quando a desculpa de cumprir a lei age de maneira arbitrária e sem qualquer bom senso. Acontece muito aqui, segundo esse conceito da Marinella, perseguições políticas. Acontece demais isso. Pode-se dizer que tal princípio representa um limite para a discricionariedade do administrador, exigindo uma relação de pertinência entre oportunidade e conveniência, e um lado finalidade legal de outro. Acontece muito quando temos lá um servidor que ganha um cargo lá em comissão, que não bate com outro servidor e começa a perseguir ele. Então começa a fazer coisas que a lei não define a ele fazer. Ele não tem competência para fazer aquilo. Então ele está atuando de modo que desarrazoável, desproporcional. Ele não está razoável ali. Então o princípio da razoabilidade proíbe a atuação do administrador de forma o quê? Despropositada. Desculpa de cumprir a lei, age de maneira arbitrária, sem qualquer bom senso. Acontece, gente, de montão isso. Então, para Matheus Carvalho, o princípio da razoabilidade representa um limite para a discricionariedade do administrador. Eu acho o conceito assim pertinente ao princípio da razoabilidade. O princípio, segundo Matheus Carvalho, que é um limite para a discricionariedade do administrador. Uma vez que, mesmo diante de situações em que a lei define mais de uma possibilidade de atuação, tendo advertência, multa e o fechamento da loja, a interpretação do agente estatal deve se pautar pelos padrões de escolha efetivados pelo homem médio da sociedade, sem o cometimento de excessos. Ou seja, ele tem lá a advertência, a multa e o fechamento da loja. Vamos dizer lá que estava mal limpa a loja, né? De uma lanchonete. Não estava ali com a higiene adequada. Basta aplicar uma multa, né? Ó, aplica uma multa aí, ó. Vou voltar dia tal e quero que esse local esteja higienizado de acordo com a legislação tal e tal, tal, tal. Caso contrário, o dono da loja não faça, fechamento da loja. Princípio da eficiência. Lembra lá do artigo 37 da Constituição, nosso famoso LIMP? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nossa Constituição estão expressos 5 princípios que a administração direta e indireta deve obedecer. Para uma melhor memorização, é possível resumi-los em LIMP. Legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. O princípio da eficiência se tornou expresso com o advento do quê? Da emenda constitucional número 19 de 98. Eficiência é produzir bem, com qualidade e com menos gastos. Então aí nosso governo atual de 2020, né, quer fazer a tal reforma administrativa, né, que particularmente não gosto muito. Por que você não gosta muito? Porque não é o servidor concursado que onera a máquina pública, e sim os políticos com as viagens desnecessárias, e sim os políticos que botam milhões de pessoas trabalhando em seu gabinete. Esses sim oneram a folha da administração pública. E não o servidor que estuda aqui dia e noite, vários anos para fazer a prova, com dedicação, tendo capacidade para realizar aquele serviço. Legal? A pessoa não aquela pessoa que coloca ali por ato político. Esse sim onera a máquina pública. Aí temos o princípio da eficiência, que é produzir bem, com qualidade e com menos gastos. E vem a reforma administrativa dizer que o administrador perder a estabilidade. Olha, isso é balela, gente. Porque o que acontece? A estabilidade do servidor público, ela tem o que o seletista
Por que o seletista não tem a estabilidade? O seletista tem o FGTS. O servidor público tem a estabilidade. O servidor público em regime jurídico único não tem FGTS. Aí eles não querem onerar a máquina pública. Beleza. Quer tirar a estabilidade do servidor? Então vai ter que dar o FGTS. Vai onerar mais ainda a máquina pública. Eles estão querendo fazer alguma coisa aí que não está me cheirando muito bem nesse governo. Conforme exposto por a Marinella, a eficiência exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza, com perfeição, com rendimento funcional. Consiste na busca de resultados práticos de produtividade, de economicidade, com a consequente redução de desperdícios de dinheiro público, rendimentos típicos, que isso não acontece no legislativo e no executivo de modo nenhum. Ou seja, economicidade, redução de desperdício de dinheiro público, né? E vem aqui o tal, o atual presidente, acabar com a Lava Jato e dizer que acabou a corrupção no Brasil. Faça-me favor, né? Todo mundo sabe por que ele quer acabar com a Lava Jato, né? Para proteger os pombinhos que roubaram muito e roubaram muito mesmo. Redução de desperdício do dinheiro público, rendimento típico da iniciativa privada, sendo que nesta situação o lucro é do povo. Quem ganha é o bem comum. Então, nossa Constituição estão expressos 5 princípios que a administração direta e indireta deve obedecer. Para melhor memorização, é possível resumi-los em LIMP: legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. O princípio da eficiência se tornou expresso com o advento da Constituição. Eficiência é produzir bem, com qualidade e com menos gastos. Com qualidade e com menos gastos. Isso a gente não vê em Brasília. Conforme exposto por Marinella, a eficiência exige, e isso não existe lá também, exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza, também não existe lá, com perfeição, que não existe lá, e com rendimento funcional, que também não existe lá. Consiste na busca de resultados práticos de produtividade, não existe lá, de economicidade, nem se fala, com a consequente redução de desperdício do dinheiro público, e rendimentos típicos da iniciativa privada, sendo que nessa situação o lucro é do povo e quem ganha é o bem comum. Maria Silva Zanella de Pietro expõe que os 2 princípios fundamentais e que decorram da assinalada bipolaridade do direito administrativo, liberdade do indivíduo e autoridade da administração, são os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público sobre o particular, que não são específicos no direito administrativo, porque informam todos os ramos do direito público. No entanto, são essenciais, porque a partir deles constrói-se todos os demais. Para Maria Silva Zanella de Prieto, expõe que os 2 princípios fundamentais do direito administrativo é o princípio da legalidade e o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Informam todos os ramos do direito público e são essenciais, porque a partir deles constrói todos os demais princípios. A partir deles, nós temos os demais princípios. Princípio da indisponibilidade e da continuidade do serviço público. O que é o princípio da continuidade do serviço público? Tem um determinado município, gente, que não pagou a empresa de coleta de lixo durante um tempo. Depois a gente vai ver aí, durante um certo tempo, acho que é 90 dias, a empresa pode quebrar o contrato e não mais continuar o serviço. E a cidade ficou no lixo. Mas tem alguns serviços que são fundamentais para a coletividade, que temos aí a continuidade do serviço público, que é a saúde e a segurança. O princípio da indisponibilidade e da continuidade do serviço público. O princípio da indisponibilidade serve para limitar a atuação dos agentes públicos. Então, o princípio da indisponibilidade serve para limitar a atuação dos agentes públicos, evitando o exercício de atividades com a intenção de buscar vantagens indevidas. Evitando o exercício de atividades com a intenção de buscar vantagens indevidas. Para Marinella, os bens, direitos e interesses públicos são confiados ao administrador para a gestão, nunca para sua livre disposição. São indisponíveis.
Os bens, os direitos e interesses públicos são confinados ao administrador para a sua gestão e nunca para a sua livre disposição, que acontece muito. A administração não possui livre disposição dos bens e interesses públicos, uma vez que atua em nome de terceiros, em prol da coletividade. Por consequência, impõe limitações à alienação de bens que só podem ocorrer nos termos previstos em lei. A contratação de pessoal efetivo, que deve seguir a regra do concurso público. A contratação de pessoal efetivo deve seguir a regra de concurso público. Aquele que estuda, que você tem capacidade, não precisa de nenhum político te colocar na administração pública, porque você pode, você é capaz. E bater no peito e dizer para ele, ninguém me colocou aqui, eu estudei e passei no concurso. A escolha de fornecedores para firmar contrato, que depende da realização de licitação, e assim por diante. O princípio da indisponibilidade serve para limitar a atuação dos agentes públicos, evitando o exercício de atividades com a intenção de buscar vantagens individuais. O princípio da indisponibilidade serve para limitar a atuação dos agentes públicos, evitando o exercício de atividades com a intenção de buscar vantagens individuais. O princípio da indisponibilidade do interesse público está diretamente presente em qualquer atuação da administração pública. E o princípio da continuidade do serviço público, também chamado de princípio da permanência. Nós temos o princípio da continuidade, também chamado de princípio da permanência. Consiste na proibição da interrupção total do desempenho de atividade do serviço público, prestadas a populações e seus usuários. Foi o que eu te falei. Então, o princípio da continuidade, ou o princípio da permanência, consiste na proibição da interrupção total do desempenho de atividade do serviço público, prestadas à população e a seus usuários. Entende-se que o serviço público consiste na forma pela qual o poder público executa suas atribuições essenciais ou necessárias aos administrados, ao público, à coletividade. Diante disso, entende-se que o serviço público, como atividade de interesse coletivo, visando a sua aplicação diretamente à população, não pode parar. Então, o serviço público, diante da coletividade, ele não pode parar. Ele tem que continuar, ele precisa ser permanente. Deve ele ser contínuo, pois a sua paralisação total, ou até mesmo parcial, poderá acarretar prejuízo a seus usuários. Imagina lá o serviço público de transporte público de ônibus, da segurança. Parou, polícia civil, parou a polícia militar. Imagina como vai ser, bandidagem. Parou o serviço de saúde. Não pode, ele tem que ser permanente, tem que ser contínuo. Poderá acarretar prejuízos aos seus usuários. E não somente a eles, tendo em vista que destes prejuízos poderão ser exigidos ressarcimentos e até mesmo indenizações. Recairá estes prejuízos aos próprios servidores públicos. Então, o princípio da continuidade do interesse público é fácil, e da indisponibilidade. Pegamos. Princípio republicano. É certo que o princípio republicano é a viga mestra do Estado brasileiro, uma vez que a própria democracia se confunde com as características da república. Isso se dá porque a eletividade, a periodicidade e a responsabilidade são as principais características do Estado representativo, a base do citado princípio. De novo, é certo que o princípio republicano é a viga mestra do Estado brasileiro, uma vez que a própria democracia se confunde com as características da república. Isso se dá porque a eletividade, a periodicidade e a responsabilidade são as principais características do Estado representativo, base do citado princípio. Então, nós estamos chegando ao tempo de eleição aí, gente. Seja inteligente na hora de votar. Beleza? Não venda o seu voto por R$50. Acontece? A república é empenho político no bem público.
e no bem comum. A república é empenho político no bem público e no bem comum. República, república, empenho político no bem público e no bem comum. Ela é também liberdade e democracia, com participação e representação. O modo de fazer liberdade e democracia e de tratar da coisa pública numa república caracteriza-se pela seriedade, pela antidemagogia e pela fuga da propaganda, pela descrição e despojamento do Estado e dos governantes, pelo rigor, imparcialidade e pluralismo, pela abolição de todos os privilégios, elaboração de concursos públicos e pela transparência do Estado. A República, ela é coisa pública, ela é coisa do povo. Então, o princípio da República é coisa pública, é do povo. Uma vez que a própria democracia se confunde com as características da República, isso se dá porque a eletividade, a periodicidade e a responsabilidade são as principais características. Então, as principais características do princípio republicano: eletividade, periodicidade e responsabilidade, principais características do Estado representativo. O que é o Estado representativo? Você vota ali no senador e no deputado federal, que eles te representam lá em Brasília. A República é um empenho político no bem público e no bem comum. Ela é também liberdade e democracia, com participação e representação. Seguindo. Princípio da subsidiariedade. Na realidade, a ideia de subsidiariedade diz respeito à atuação do Estado no sentido de que este somente deve intervir ou, mais ainda, atuar diretamente nos segmentos que não puderem ser ocupados de maneira eficiente e harmônica pela iniciativa privada. O que é o princípio da subsidiariedade? Está ali, né? A iniciativa privada. Se ela não pode atuar de maneira eficiente e harmônica, vem o poder público e atua. Então, a atuação do Estado é a atuação do Estado no sentido que este somente deve intervir. Então, o Estado só deve intervir, atuar diretamente, quando não puderem ser ocupados de maneira o quê? Eficiente e harmônica pela iniciativa privada. Se a iniciativa privada tem aquele serviço, não atua de maneira eficiente e harmônica, o Estado vem e intervém. É o princípio da subsidiariedade. O Estado pega para si aquele serviço. Fala, opa, a iniciativa privada não está dando conta. Por exemplo, tem as escolas particulares. Então, as escolas particulares não estão dando conta de tantos alunos. Então, o Estado tem que botar a escola pública ali naquele determinado lugar. Súmula 683 do STJ. O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, 30 da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchida. O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, 30 da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições. Tem lá, né, o concurso da PM, concurso militar, alguns concursos militares, né, que bota lá até 30 anos, até 20 anos. Limita a idade, né? Porque vai um cara lá de 50, 70 anos, não tem já aquele vigor físico, né, para acompanhar ali, né, as atividades daquela função, daquele cargo. Mas há outros concursos que o cara lá com 50, 60 anos pode fazer de boa. Beleza? Princípio da motivação. Motivos são os fundamentos de fato e de direito do administrativo. Todos os atos administrativos requerem um motivo lícito. Motivação é a exposição do motivo. Motivação é a exposição do motivo. Trata-se de uma decorrência do princípio que da publicidade. O princípio da motivação, ele é decorrência do princípio da publicidade. Seguindo. Então, o princípio da motivação, ele é decorrente do princípio da publicidade, segundo o qual a população não deve apenas conhecer o ato, mas também as razões que levaram à realização daquele ato.
Qualquer ato administrativo permite a motivação, que somente é obrigatória nas hipóteses expressamente previstas no artigo 50 da Lei do Processo Administrativo. De acordo com a teoria dos motivos determinantes, a motivação de um ato vincula sua validade. Então, a motivação, o ato ele precisa ser motivado e ele vincula a sua validade. Ou seja, o ato somente é válido se a motivação for verdadeira. Motivos são os fundamentos de fato e de direito do ato administrativo. Motivo são os fundamentos de fato e de direito do ato administrativo. Todos os atos administrativos requerem um motivo lícito. Motivação é a exposição do motivo. Motivação é a exposição do motivo. Qual é a motivação daquele ato? Qual é a exposição do motivo? Trata-se de uma decorrência do princípio da publicidade. Então, o princípio da motivação decorre do princípio da publicidade. Importantíssimo isso. Segundo o qual a população não deve apenas conhecer o ato, mas também as razões que levaram à realização do ato. Qualquer ato administrativo permite a motivação, que somente é obrigatória nas hipóteses expressamente previstas no artigo 50. De acordo com a teoria dos motivos determinantes, a motivação de um ato vincula sua validade. Nós temos lá, né, um local praiano aí, né? Nós temos aí lá a rua lá de Copacabana lá, né? Aquela estrada lá, né? Então, proibido estacionar ali. Então, publicou o ato. Proibido estacionar aqui, nessa rua aqui na orla de Copacabana. Qual é a motivação desse ato? Do engarrafamento. A motivação é a exposição do motivo. Qual é a exposição do motivo? Que gera muito engarrafamento. Então, é proibido estacionar. Vou colocar tem lá uma casa grande, a mulher pintou o muro e botou uma plaquinha lá, botou o nome da rua. Só que a mulher não quer que bota a placa ali no muro dela. Acabou de pintar o muro, acabou de fazer o muro. Publicou o ato, né? Publicou. Fez a publicação do ato ali. Aí publicou, né? Ali a rua tal. E a exposição do motivo? Exposição do motivo para as pessoas poderem se localizar. E ali ainda cabe outro princípio, o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Por quê? Porque a coletividade vai se achar. Então, a coletividade é superior em relação ao muro daquela senhora. Hoje em dia já não estão se colocando mais placa no muro de pessoas. Estão colocando postezinho, né? Com aquelas placas dos nomes das ruas. Mas é válido. Então, gente, a próxima aula, o próximo bloco vai ficar aí paramos aí no LIMP, né? Os princípios constitucionais da administração pública, artigo 37, e vamos continuar na próxima aula. Para você que gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, dá uma curtida e até a próxima.